Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos falar hoje agora de um outro assunto aqui, uma outra parte da matemática, que a gente chama de resolução de sistemas, que é uma ferramenta muito importante, né? Muitas vezes na hora que você vai resolver alguns probleminhas, a gente acaba caindo num sisteminha como esse, né? Tem duas variáveis lá que a gente não conhece, geralmente a gente chama de x e de y, e a gente consegue achar duas equações, né? Relacionando essas duas variáveis. E a gente, com essas duas equações e duas variáveis, a gente consegue resolver isso daqui e descobrir quanto que vale o x e quanto que vale o y. Antes da gente resolver propriamente dito, eu queria que você entendesse o que é resolver um sistema. Resolver um sistema é o seguinte: quais são os números x e y que tornam essa primeira equação verdadeira, mas que também tornam essa segunda equação também verdadeira. Tem que ser verdadeira para as duas equações. Se for verdadeira para uma só, não adianta. Resolver o sistema é satisfazer as duas igualdades. Qual o x e qual o y que resolve isso, né? Bom, então vamos lá. Como é que a gente pode começar a resolver? Primeiro, quando aparece uma fração como essa daqui, o negócio não é muito amigável, né? Então o ideal é que antes de qualquer coisa a gente tente eliminar essa fração quanto antes. Nesse caso até tá fácil, por quê? Porque esse 2 que está aqui embaixo, né? Se você pegar esse 2 aqui de baixo, por exemplo, e mandar para lá multiplicando, seria o equivalente a você dizer que você vai multiplicar os dois lados por 2, né? Aí você corta o 2 de cima com o 2 de baixo e aqui fica 6 vezes 2. Você acaba caindo num sisteminha análogo que vai ficar com essa cara aqui, ó. Primeira equação vai ficar 3x menos y igual a 6 vezes 2, que é 12. E a equação de baixo, x mais 2y igual a 11. Muito bem. Ah, legal, já apareceram duas equações onde não tem a fração, porque a gente acabou eliminando a fração daqui. E aí, gente, basicamente nós temos dois métodos de resolução de sistema. Eu vou falar para vocês nesse vídeo de um método, no próximo vídeo eu vou falar do outro método, tá bom? E aí a gente resolve o mesmo sistema, só que de um outro jeito. Esse primeiro método que eu vou mostrar aqui para vocês é o método que a gente chama de método da substituição. Então, ó, por substituição. Substituição. É um dos métodos, tá? Substituição. E como a própria palavra diz, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir uma variável na outra. Por exemplo, se eu pegar esse 2y e mandar para cá com o sinal trocado, posso dizer que o x vai ser igual a 11 menos 2y? Pode, não é? Então eu já posso escrever assim, ó, o x é igual a 11 menos 2y. E a primeira equação eu vou manter, eu vou deixar assim, 3x menos y igual a 12. Percebam que mudar a ordem das equações não muda absolutamente nada, né? Quer dizer, peguei essa de baixo, joguei para cima, de cima para baixo, obviamente que não vai mudar nada. Mas algo importante de você perceber também é o seguinte: esse x que está aqui é o mesmo x que está aqui, né? Se esse x de cima é 11 menos 2y, então esse x de baixo também vai ser 11 menos 2y. E aí a gente faz uma substituição. Ou seja, a gente pode pegar essa equação aqui de baixo, essa equação aqui, ó, que eu estou colocando aqui como asterisco, ó, e vou reescrever, só que no lugar do x, quem que eu vou escrever no lugar do x? 11 menos 2y. Então eu vou colocar aqui, ó, dentro, ó, 11 menos 2y, e aí eu continuo com a equação aqui, ó, menos y, tudo isso igual a 12. Percebam que resolver essa equação é resolver uma equação de primeiro grau com uma variável só, que no caso é a variável y. Aqui a gente consegue descobrir o valor do y. Então se eu fizer a distributiva, esse com esse, nós vamos ficar com o quê? 3 vezes 11, 33. 3 vezes menos 2y dá menos 6y. Com o menos y aqui, tudo isso igual a 12. Se você mandar o 33 lá para o outro lado com o sinal trocado, vai ficar 12 menos 33, que dá menos 21, não é? E aí a gente vai chegar à conclusão, ó, que menos 6y com menos y dá menos 7y, vai ser igual a
menos 33 com mais 12 que dá menos 21. Opa, menos 7y igual a menos 21, passa esse menos 7 dividindo para cá. Ou se você preferir, vamos cortar o menos com menos, né? Vamos multiplicar os dois lados por menos 1, tanto faz, aí você escolhe o caminho. O fato é que se você já passar direto aqui para cá também, né? Menos 21 dividido por menos 7, você vai descobrir que o y vai valer quanto? O y vai valer 3. Então o y a gente já descobriu o valor dele, vale 3. E se a gente já tem o y, a gente consegue chegar no x? Com certeza, porque veja, como a gente tem aqui, ó, essa outra equação que a gente usou inclusive para fazer o isolamento, né? Se você trocar o y por 3 aqui, ó, 2 vezes 3 não dá 6? Então vai ficar 11 menos 6. 11 menos 6 costuma dar 5. Então certamente a gente descobre que o x vai ser igual a 11 menos 2 vezes 3, ou seja, o x igual a 5. Muito bem. Então, a gente descobriu que a solução do sistema é x igual a 5 e o y igual a 3. Será que isso realmente é a solução do sistema? A gente pode fazer uma verificação se você quiser. Vamos jogar aqui nas duas equações e vamos ver se as duas dão certo quando o x é igual a 5 e o y é igual a 3. Por exemplo, 3 vezes 5, 15, menos 3, 12, dividido por 2, dá 6. Bateu. Agora aqui, 5, que é o x, mais 2 vezes 3... 5 mais 6 dá 11? Dá também. Opa, então bateu, não é? Agora, uma coisa importante. Quantas soluções nós encontramos aqui? Nós encontramos uma solução apenas. Somente uma solução. A solução é o par ordenado XY. E o par ordenado XY que satisfaz o nosso sistema é o par 5, 3. E aí a gente coloca o conjunto verdade, né? Assim, né? Entre chaves, a gente coloca o par ordenado 5, 3. E essa ordem é muito importante, né? Quando a gente vai dar o par ordenado resultante da solução do nosso sistema, a gente sempre coloca primeiro o valor do x, depois o valor do y. É padrão, a gente tem que obedecer essa ordem aqui, tá? Se você invertesse, pusesse 3, 5, você estaria dizendo o quê? Que o x vale 3 e o y vale 5, só que aí já não dá certo mais. Se o x for 3, 3 vezes 3 dá 9. Menos 5 dá 4. 4 por 2 dá 6? Não, não dá. 4 por 2 dá 2, tá vendo? Já não serviria como solução do sistema. Certo? Então, esse é o método da substituição. Ou seja, a gente pega uma das equações, isola uma das variáveis. No caso aqui, por exemplo, eu isolei esse x. E esse x que eu isolei, eu substituo na outra equação pela expressão que a gente tem. Por isso que o método chama-se substituição. Mas não é só esse, existem outros. Vamos ver o outro? Vem comigo!